Praticamente todas as disciplinas no curso de biologia, não todas, mas essas que são voltadas para fisiologia, parasitologia, bioquímica, todas podem utilizar animais, aí depende muito do professor, da vontade dele de utilizar animais, e todas elas podem substituir o uso de animais. Então, alguns exemplos, eu lembro muito bem, a primeira disciplina que utilizou animais na faculdade de biologia, que eu me lembro, um vertebrado, foi um rato que foi utilizado na disciplina de imunologia, e o professor injetou então nanquim, aquela tinta de caneta, no animal, só para mostrar que os tóxicos se acumulam no fígado. Então o que ele fez? Ele injetou nanquim na veia do rato, e depois de 15 minutos ele abriu o rato e mostrou que o fígado dele estava azul. Outro exemplo são disciplinas, por exemplo, na parasitologia. Então se cultiva parasitas no animal, e esse animal é aberto na própria aula para mostrar um parasita intestinal, por exemplo. Então, é uma coisa desnecessária. Porque em veterinária, cirurgia experimental. Então, estudantes de veterinária são treinados em técnicas cirúrgicas utilizando cães ou porcos, né? A primeira disciplina, que é dada para os alunos do primeiro ano, é ensinado toda a fisiologia e anatomia e cuidados com os animais e manipulação em bancada, né? Depois, mais para o final do curso, eles têm opcional uma segunda disciplina voltada para aqueles alunos que querem trabalhar com pesquisa. Aí são feitas as manipulações experimentais, né? Ensinadas as técnicas de manipulação experimental, e tudo relacionado, enfim, com manipulação do animal no laboratório. Já foi sacrificado animais de laboratório para algumas técnicas, enfim, em reprodução a gente teve isso, em algumas práticas de farmacologia, toxicologia, alguns animais de laboratório foram sacrificados. Isso, ela naturalmente é uma questão polêmica, né? Agora, o meu posicionamento particular é sempre voltado ao uso ético dos animais, né? Por enquanto, o uso deles é imprescindível para o progresso da ciência, né? Não só para a carreira de biológicas, mas também veterinária, medicina, enfermagem. Todas essas formações são possíveis sem qualquer utilização de animais. Acreditamos que é exemplo de várias outras, de várias universidades de reconhecimento mundial, como Princeton, como Yale, como Harvard e tantas outras no mundo inteiro, que já não utilizam animais, muitas delas há quase um século ou mais do que isso, e que está na hora de nós, aqui no Brasil, também evoluirmos a esse ponto de compreendermos que esse modelo antropocêntrico, especista, esse modelo que ultrapassado, que coloca o homem como centro do universo e a partir daí todos os outros seres como servidores do homem, isso deve mudar. Por que a gente continua utilizando animais? Porque é uma tendência do professor, do cientista, tentar ensinar ou tentar reproduzir a forma como ele aprendeu. Então, o cientista que tem o orientador que utilizou animais lá por 50 anos, e o orientador desse orientador utilizou animais, ele tem uma tendência a também utilizar o mesmo método. Até porque o método ele não é validado, mas ele é amplamente aceito. E talvez a introdução de um método alternativo dependa de um processo de validação. Eu acho importante, eu acho essencial. Eu não acho que tinha que terminar. Agora está cada vez mais difícil usar esses animais, principalmente os cadáveres, porque o CCZ não pode sacrificar, né? A gente usava muitos cadáveres de lá. Está ficando difícil, mas não dá para passar pela graduação se você fazer algumas coisas neles, né? Sem você nunca fazer uma cirurgia num animal, seja ele vivo ou morto. Não dá para você se formar e não fazer isso. Porque depois você é responsável por tudo que você faz, você nunca soube fazer, você não pode simplesmente aprender um cliente, né, seu. Você tem que aprender aqui. E é inevitável você usar ele. O uso de animais no ensino prejudica a formação do estudante, a formação profissional, de diferentes maneiras. Uma delas ele não dá ele desvia a atenção do estudante do propósito da aula. Então o estudante, quando ele manipula o animal, ele está preocupado, é um cachorro.
Será que ele vai viver? Será que ele vai morrer? Será que ele está sofrendo? E todas essas preocupações acabam desviando o foco da atenção dele do propósito da disciplina. Uma outra forma que prejudica a pessoa que está estudando, ela está estudando para se tornar um profissional. Um profissional deve ser uma pessoa sensível. Então, a pessoa que aprende mediante o uso de animais, ela tem que ser dessensibilizada, então ela tem que se tornar indiferente ao sofrimento do animal. Da época já da minha graduação, eu aprendi a área de cirurgia em animais vivos. Eles eram oriundos do Centro de Controle de Zoonoses. Esses animais vinham especificamente para a aula, né? Eles eram anestesiados, eles eram operados para adquirir o treinamento, né? E ao final da aula eles eram sacrificados, ou como se diz atualmente, eutanasiados, né? Quando eu iniciei a minha carreira como docente, ainda era feito o uso de animais vivos em sala de aula, né? E com o decorrer do tempo eu vi que era viável fazer essa mudança. Então, no ano de 98, eu comecei a fazer uma transição, que foi quando eu iniciei dando aula uma semana em animal vivo. Na subsequente, esses cadáveres desses animais eram utilizados para um outro treinamento dos alunos, né? E assim sucessivamente. No ano de 99, nós também diminuímos o uso desses animais vivos e passamos a utilizar numa maior frequência o cadáver. E quando foi 2000, né, se encerrou totalmente o uso do animal vivo em sala de aula e passamos a ministrar somente, né, com o cadáver. Hoje em dia são produzidos manequins que são anatomicamente perfeitos, muito parecidos com seres humanos, ou com cachorros, ou com porcos, depende qual é o animal que você quer treinar. Então você não tem necessidade de utilização de um animal, você pode usar um manequim que é anatomicamente perfeito, você não tem necessidade de ver esse animal sangrando, até se você sentir que tem essa necessidade, já são produzidos manequins que sangram. Se você fizer um procedimento errado, ele pode morrer, inclusive. São manequins ligados num computador. Então, o professor ele pode programar esse manequim para apresentar determinada patologia, né? Não é só um manequim, um boneco. Ele é um autômato. Então, ele pode ser programado para ter um problema de pressão, para ter um diabetes, para ter o que for. E o estudante ele tem que lidar com isso. Então, esse manequim aqui é um manequim que tem um custo alto, né? Ele é utilizado para treinamento de venopunção, né? Existem alguns outros manequins que podem ser confeccionados também com esse tipo de manguito, né? Sem essa forma assim anatômica bonita de um membro, né? Mas que te dá também a capacidade do treinamento da venopunção. Em primeiro lugar, deve-se optar por um método alternativo, tá? O animal é uma segunda opção. Quando não existem métodos alternativos, aí se usa o animal. Eu arriscaria um palpite, tá? É um palpite, veja, não estou afirmando. Mas pela vivência que a gente tem, eu acho que a humanidade está passando uma fase de transição. Eu acredito que daqui a alguns anos, não sei quantos, 10, 20, 30 mil, a gente não vai mais precisar usar animais. Não temos o direito, como seres humanos, nem de nos considerarmos superiores e nem de utilizarmos outras vidas como se fossem inferiores.